Well, first of all, I never wanted, when I was in high school, I didn't want to become an author or a novelist. My dream was to become an actor. And to become what? An actor. I want to become an actor, I want to be a comedian, yeah, an actor. And I left high school, basically I had to leave high school when I was 16. And one of the reasons I didn't want to go to another school was because I wanted to go straight to a theater school and become an actor, and I thought I didn't need a high school to do that. Of course, this was a big disappointment for my parents, but I didn't succeed as an actor, and this led to me becoming an author. But it was not a straight line. First I started working for an office. I had to make coffee, I had to make photocopies, and then I started my own publishing house. I run my own publishing house for about 2 years, and then this publishing house went bankrupt. And then I published 5 books, but I didn't have enough money. Some of the reviews of the books were quite good, and the critical, the reception was quite good, but I didn't manage to sell enough books to make a living. And through this publishing house, I met my publisher, who told me at the Frankfurt Big Book Fair in 1992 that I shouldn't pursue a career as a publisher, but I should become an author instead. Ele começou a pensar numa carreira do futuro quando ele ainda estava no ensino médio. Só que a primeira ideia dele não foi ser um romancista, foi ser ator. Ele queria ser ator, especificamente ele queria ser comediante. Então ele saiu do ensino médio com 16 anos, porque na cabeça dele ele queria ser comediante, ele queria ser ator, então ele tinha que ir para a escola de teatro. Ele terminou o ensino médio, era inútil. Claro que os pais dele não ficaram muito felizes com a história, mas na cabeça dele era o que ele queria. E ele tentou uma carreira como ator e a carreira como ator acabou não dando certo. E aí foi dessa decepção com a carreira de ator que ele acabou se tornando autor. Mas esse processo de autor para autor não foi uma linha reta, não foi o que aconteceu automaticamente. Ele começou trabalhando em trabalho de escritório, fazendo café, tirando cópia, trabalhando de contínuo mesmo. E depois disso ele saiu, e quando ele parou com isso ele criou a própria editora. Ele teve uma editora que durou um total de 2 anos antes de ir à falência. E nesse período ele publicou 5 livros, que embora tivessem tido uma recepção boa do público e da crítica, não venderam o suficiente para que ele conseguisse manter a editora. Mas esse período na editora foi interessante porque nesses 2 anos em que ele trabalhou lá, exatamente em 1992, ele conheceu diversos editores. E um editor que trabalhou com ele nessa época falou: olha, você não devia ser editor, você devia ser autor, você devia começar a publicar o que você escreve. But of course, to clarify a bit why my publisher, the man who became my publisher, told me that I should become an author. I had written some plays for the theatre. When I was 15, I won an award for a play I'd written for a theatre group in Amsterdam. And also, I hated making phone calls, especially now I'm better at it than I used to be. But when I was in my teens, I really despised making phone calls. So I had the habit of writing letters to as many people as possible. Also, I used to be quite a shy person, so I found it much easier to write a letter to a person than to talk to this person. And some of these letters, I think, basically what I did in this meeting at the Frankfurt Book Fair, I told my publisher about a waitress in an Italian restaurant in Amsterdam, Panini. And I was in love with this waitress, but I could not find the courage to talk to her in person, so I sent more letters, because I was convinced that after reading all my letters, eventually she would fall in love with me as well. And I think this was one of the stories that my publisher liked so much, that he told me that really I should do something with these letters, or try to turn these letters into a novel or a collection of short stories. I'm going to let him translate that, but yes. then I'm going to come back to that. We need to know how this turns out. What did she go to the restaurant? Panini, it's Italian. No, but did she work there? She was a waitress, yes. Okay. Her name was Mariette. Sorry, what's the name? Mariette was the name of the woman. Can you spell that? Mariette. Mariette. Como ele falou, ele conheceu esse editor em 1992 numa feira em Frankfurt. E só para esclarecer um pouquinho da resposta dele, o motivo pelo qual esse editor falou: olha, você devia escrever, você devia ser autor, foi porque ele conheceu algumas coisas que ele já tinha escrito. Ele escreveu uma peça de teatro aos 15 anos, quando ele estava na escola, para um grupo de teatro de Amsterdã, e a peça foi muito bem recebida.
E ele tinha nos outros trabalhos que eu já tinha escrito também, ele já tinha lido aquelas coisas, e além do editor achar que ele sabia escrever muito bem, ele também sabia que ele odiava fazer ligação, ele odeia usar o telefone, até hoje odeia usar o telefone, e ele odiava mais ainda quando ele tinha 16 anos. Então, em vez de ligar para as pessoas, ele escrevia carta para as pessoas. Não só porque ele odiava usar o telefone, mas também porque ele era tímido. Então ele escrevia muita carta. Ele preferia 1000 vezes escrever uma carta para uma pessoa do que fazer uma ligação. E uma das histórias que esse editor leu e que achou que era uma boa inspiração para ele se tornar um autor foi com relação a um restaurante italiano em Amsterdã chamado Panini, cuja garçonete despertou os desejos desse senhor. E ele começou a escrever cartas atrás de cartas para essa garçonete, porque ele estava completamente apaixonado por ela. E o editor me falou: olha, esse tipo de carta que você escreve, seu manual mesmo de escrita, é exatamente o tipo de carta que você deveria transformar num romance, deveria transformar em uma obra. E foi a partir daí que ele teve essa inspiração. Ela se apaixonou por você? Did she fall in love with you? No. We had lunch. We had lunch, and then I was looking forward very much to this lunch, and I made a reservation at quite a fancy restaurant not far in the centre of Amsterdam. And she came in, and after 2 minutes she told me, yes, I have to apologize. I was in the kitchen all day because tomorrow my friend and I are giving a big party because we have been together for 5 years. Eles almoçaram, ele fez uma reserva no restaurante chiquérrimo, ele estava empolgadíssimo para ter esse almoço, um restaurante muito chique no centro de Amsterdã, e com 2 minutos de conversa ela se desculpa eu chegar atrasado, eu estava na cozinha o dia inteiro, que a gente está preparando uma festa enorme de 5 anos de namoro dela. There's a sequel to it, because a year later I ran into her by coincidence at the bookstore, and then she started a conversation, and I thought maybe, and she told me that that the relationship with her boyfriend was over. And I thought, this is my chance, so I invited her. At that time I was living in a place, in a small apartment with a beautiful garden, and it was summer, and I invited her to come to my garden. And I bought a nice bottle of champagne and whatsoever, and she came in, and after 5 minutes she started talking about a famous actor in the Netherlands with whom she was in love. And she wanted to know, she wanted to talk about all the different ways of seducing him and what my thoughts were about it. And then she left after 4 hours, and I have to admit that after, I drank also so much that when she left, I had to cry. I never saw her again. One minute of silence for the friend in the friend zone. Ele encontrou com essa mesma menina muitos anos depois, quando ele já era escritor famoso e tudo, e ela conversou, e ela falou para ele, não, aquele namoro já acabou e tudo, ele falou, pô, é agora. E aí chamou ela para jantar com ele, para almoçar com ele, ele tinha um apartamento, tem um jardim muito bonito, então vamos lá, vamos pro meu jardim, você conhecer, um apartamento legal. E ela foi, ele comprou um champanhe, estão lá tomando, com 5 minutos que ela está lá, ela começa a falar de um ator famoso que mora perto, e que ela estava louca para conquistar, e perguntou, gente, como é que eu conquisto esse homem? Não sei o que, ficou 4 horas lá com ele, falando desse outro cara de quem essa menina estava afim. E aí ele admite, no fundo do coração, que quando ela foi embora, ele tomou muito champanhe e ele chorou. Arnold, I forgot, I'm doing this. Então você começou escrevendo ficção, e aí você passou de ficção para não ficção, e eu queria saber qual é a relação, pelo que eu li, você escreveu vários artigos de jornalista mesmo, junto com o exército holandês na guerra de Iraque e de Afeganistão. Que você também escreveu sobre um hospital psiquiátrico, sobre vários assuntos sérios de jornalismo. Como foi essa transição? Como começou a sua carreira nessa área e qual é essa relação entre ficção e não ficção? I still consider myself first and foremost a novelist. And my first book, Blue Mondays, we talked about it briefly, came out in 1994. And quite immediately after that, a Dutch publisher, a Dutch newspaper asked me to write a column for them. And I started doing this, and I did it till 2006, basically. And then I got bored, and also there was a new editor-in-chief there, at least an editor-in-chief for the arts section. And I wanted to do something different. I wanted to go to places where I would otherwise never have been, but I wouldn't have a chance to go there. So at that time also the Dutch army just started to get involved with the Afghan situation. They went
to Oosgan, and I proposed to my newspaper to go there and to write about it. And first they were very reluctant. I didn't like the idea so much, also because of my safety, but also, of course, they had their own journalists who could go there. But basically I insisted, and I sent a letter myself to the Ministry of Defense, and then I got a letter back that I could go there in July 2006. And this experience changed my life, my personal life, but also that I understood because of this that doing journalism and writing novels at the same time is helpful, because it will enhance your worldview, it will make your world bigger, and you will be able to, it enables you to talk to people you would otherwise never meet. So, I stopped. Ele se considera, primeiramente, sempre um romancista. É o que ele considera como a profissão dele. Ele escreveu o primeiro livro dele em 1994 e pouco depois disso ele foi convidado por um jornal holandês a escrever uma coluna para aquele jornal, que ele fez até 2006. Em 2006 ele já estava bastante entediado com essa coluna, já tinha basicamente enchido o saco, e também com a troca do editor-chefe do jornal, ele sentiu que estava na hora de fazer alguma coisa diferente, algo novo, algo que ele nunca tinha feito antes. E na época, era a época em que o exército holandês estava prestes a ser embarcado na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, que era quando as tropas holandesas estavam prestes a ir. Ele pediu para o jornal dele para ir, porque ele queria fazer algo diferente, ele queria cobrir algo diferente. O jornal foi relutante no início com relação a essa ideia de colocá-lo junto com o exército, primeiro pela segurança dele, e segundo porque tinham outros jornalistas do mesmo veículo que também queriam ir com ele. Mas, após muita insistência dele, incluindo uma carta do Ministério da Defesa holandês pedindo para que ele pudesse ser embarcado com as tropas, que aqueceu ao pedido, ele acabou indo em 2006. E para ele essa experiência como jornalista foi importante tanto no nível de crescimento pessoal quanto no nível de perspectiva. Ele acredita honestamente que ser um jornalista, além de ser um romancista, é algo bom, são ofícios que se completam de certa forma. A visão de mundo dele se expandiu muito mais depois que ele fez esse trabalho jornalístico, principalmente esse com o Afeganistão. E o jornalismo dá a chance de uma pessoa que escreve romance de conversar com pessoas que ela jamais conversaria de outra forma. Então, de uma certa forma, os dois se completam e os dois se melhoram. Você disse que mudou sua vida. De que forma? The first, I went, July 2006, I went via Kabul to Kandahar airfield. And I came there next year, Kandahar airfield. It was extremely hot, in Fahrenheit it was about 120 degrees, it was desert, war zone, and I thought it was beyond anything I'd ever seen before. I felt I went to hell. But I went there voluntarily, so I had to deal with the situation. And then the first they told me, we got a briefing, a security briefing. They told me, well, we have this rocket attacks every night. If you hear the rocket, you're lucky because the sound is not as fast as the rocket. So if you hear it, it's already over you and it won't hit you. If you have time, go to the nearest bunker. If you don't have time to go to the nearest bunker, just go under your bed and stay there until the alarm is over. And then we came in there by morning, it was evening, and then the alarm was going on, and of course I'd forgotten all the instructions, so I didn't know what to do. I was just looking around, running around for a bunker. I couldn't find the bunker, I couldn't find my own tent, and I just sat on my bed and I thought, no, let's wait for this to be over as soon as possible. And then one of the press officers came in. And of course he didn't want me to get back to the Netherlands in a body bag. Right. So literally he sat on me, he pushed me on my bed, he sat on me. That was a press officer, lieutenant. He sat on me for about 10 minutes, and I was lying there. This is unbelievable. This heavy bed is sitting literally on top of me, and he wanted to protect me, I guess. And I could hear the rockets going on. I thought, well, every time I hear them, I'm safe. And there was this extreme feeling of happiness. It was being alive and extreme. It was better than sex. Not because of this man sitting on top of me, but the feeling of being alive. And also remember going back after one week. It was just my first trip. There was just 1 week. My girlfriend at that time was waiting for me at Eindhoven Airport. That's half a military airport. And said, I've never seen you as this before. You look invincible. You look like you can conquer the world. You look like
you are on top of it, and that's how I felt. And now I have to talk to little kids about sex and porn. That's You can handle it. No censorship in this. Então, sobre como essa experiência mudou a minha vida. Em julho de 2006, eu cheguei em Cabul, no Afeganistão, com o exército holandês, e de lá fui transferido para Kandahar, que é uma outra cidade no Afeganistão. E o calor lá é um negócio absurdo. Estamos falando em algo de torno de 120 graus Fahrenheit, que eu acho que é em torno de 52, 55 graus Celsius. Temperatura por aí, né? Isso não é sensação térmica, isso é temperatura normal. Então imagina a sensação térmica. É basicamente o inferno. Estou no inferno. Cheguei no inferno. Então eles fazem o que eles chamam de briefing de segurança, né, que é a primeira orientação que eles fazem com o exército local. E eles avisam, olha, você vai ouvir barulho de míssil o tempo todo, de míssil, de foguete, você vai ouvir barulho de ogiva o tempo todo. Mas ouvir o barulho não é uma coisa ruim, porque o som viaja mais devagar que a luz. Então, se o foguete fosse chegar em você, tipo, fosse uma explosão chegar em você, ela chegaria em você antes do som da explosão. Então, se você está ouvindo um foguete, é porque provavelmente você está com mais chance de estar vivo do que de estar morto. Aí falou, ok, tudo bem, som é uma coisa boa. E aí o que eles falaram, olha, se você não tiver tempo de correr para lugar nenhum quando o míssil sair, se você não tiver tempo de correr nem para um bunker e para nenhum outro lugar mais protegido, vá pelo menos para debaixo da cama da sua tenda. E era essa a instrução. E aí é claro que no outro dia os alarmes começaram a soar, porque tinha foguete, eu tinha absolutamente esquecido todas as instruções, não fazia ideia do que ele tinha que fazer, saiu correndo, não achou bunker em lugar nenhum. E correu de volta para a tenda dele, sentou na cama e ficou olhando para o nada, esperando a morte iminente. E um tenente, um tenente viu isso acontecendo e como ele não queria ver mais uma notícia de jornalista morto na guerra, colocou ele na cama e sentou em cima dele. Então basicamente deitou ele na cama da tenda e sentou em cima e ficou sentado em cima dele por 10 minutos. Ele lá debaixo de um outro homem sentado em cima dele pensando por 10 minutos, ok, morri. E os foguetes continuaram subindo, continuaram descendo, continuaram subindo, continuaram descendo. Ele lembrou de que o fato que ele estava ouvindo os foguetes era sinal de que ele não ia morrer, que ele estava seguro. E ele falou que foi a melhor sensação da vida. Você está com medo de morrer, com medo de que a última coisa que você vai ver na sua vida, de repente você se vê vivo. Ele achou para ele algo melhor do que sexo. E isso foi na primeira semana. E quando ele voltou, a namorada dele na época foi buscá-lo no aeroporto de Eindhoven, que foi quando ele voltou. E ela olhou para ele e falou assim, você parece invencível, você parece que está pronto para conquistar o mundo, porque é essa sensação de que você está vivo ali. One more anecdote. 2 years later, I was embedded with the US Army in Iraq, and the US Army is quite different from the Dutch Army because the Dutch Army tries to really direct journalists and they're really on top of it, they want to know what you're writing. At the moment, the US Army lets you in. Basically, you can do anything. If the platoon leader likes you, I could have stayed there. I think I had a platoon leader who liked me, and I could have stayed there forever. Because no questions. Like, you can stay as long as you want. We like you. There was a few guys in the platoon who really didn't like me. And one evening, we were at a combat outpost, like a really small outpost. A really heavy guy, he looked like a bodybuilder, came up to me and said, "I want to talk to you." And he had never talked to me before. And I really think he was going to hit me, but it was something, I did something wrong. And he took me to a silent place, said, "I want to thank you." He asked me, "You're here to write about us." I said, "Yes, that's what I'm here for." He said, "Well, I want to thank you for doing this, because my wife couldn't care less about this war." And also this made a big impression on me. I thought that was, what I found interesting about it was not only that he was paying me a compliment, but that I could relate to people I thought I could never relate to. I could never have a relationship with a person like this. He's so different and he really despises me. That was my feeling. And I could never overcome this feeling of this is a guy I really dislike. He's like some kind of intellectual and we don't like intellectuals, whatever. And I was able to make connection with people like him. And this also changed my personal life, I would say, in many ways. Not only my life, it's hard to separate personal life and the life of life, but it changed me. Se ele puder acrescentar uma anedota, 2 anos depois dessa experiência no Afeganistão, ele foi embarcado, dessa vez com o exército americano, não mais com o exército holandês, na guerra do Iraque. E o exército holandês tem uma abordagem relativamente diferente do exército americano. O exército holandês é um exército que cuida muito mais, está sempre dirigindo, orientando, controlando,
com o exército americano, se o líder do pelotão com o qual você está gosta de você, ele não está nem aí pro que você faz, você pode fazer o que você quiser, ele realmente não se importa, você pode ficar lá para sempre se você quiser, eles não estão nem aí. E alguns dos soldados até gostavam do pessoal da empresa que viajaram junto com eles, alguns soldados também não gostavam muito. Em um posto avançado específico tinha esse cara imenso, gigantesco, tinha cara de que fazia levantamento de peso profissional, aqueles caras que parecem que Mr. Universo. Chegou e falou pro cara, a gente precisa conversar, vem cá. E chamou ele e levou pro cara. Falou, pronto, o cara vai me espancar aqui agora. E estranhamente o cara chegou pra ele e falou, você é um daqueles caras que escreve, né, sobre a guerra? Ele falou, é isso que eu faço. O cara olhou pra ele e falou, muito obrigado. Do nada. Porque eu tô aqui lutando e a minha esposa, que tá com o marido lutando na guerra, não tá nem aí pro que tá acontecendo na guerra. A esposa do cara não se importava. E isso para ele foi um negócio impressionante. Não só pelo elogio, mas é o fato de um cara que ele provavelmente desprezava ele, que ele até sentia no jeito que o cara falava, que o cara desprezava ele, que não gostava dele. Mas ainda assim ele conseguia se conectar com aquele cara em algum nível. E esse tipo de experiência, esse tipo de conexão, é algo que realmente muda a sua vida pessoal e a sua vida de escritor, por mais que ele ache difícil diferenciar uma da outra. Arnon, eu vou voltar à ficção. Não, depois dessa pergunta. Mas eu estou fascinado com essa parte das suas viagens e das ideias para o jornalismo. E queria saber o que você escreveu sobre as guerras de Afeganistão e Iraque. First of all, my journalistic pieces don't consist only of reporting about war zones. After I took the concept of being embedded, like you mentioned before, I was embedded in a psychiatric hospital, I lived with the patients, among the patients, I received therapy for 2 weeks. I worked undercover as a chamber boy in a hotel in Bavaria, where I cleaned rooms and prepared breakfast. I did the same work in a dining car on the Swiss train. I worked as a masseur in Romania. So I did massage. Really? Yeah, I took some lessons. I'm not sure. I know you've written about that. Yes. I know you actually worked as one. I did You it. So, and when it comes, because your question is specifically about the war, of course, I mean, I wasn't interested. Also, soldiers are not supposed to have an opinion about it, whether the war was going, whether the war was justified or not. Mm-hmm. I just wanted to write about their daily lives and what they were concerned about. Often was more about their wives at home, their children, than the war. And also, especially the officers, and not only the American officers, but the Dutch and German officers, I was also American and German, they had a much clearer view of the war, what was going on, what was needed than the politicians. And they hated the politicians. When they were daring, when they were brave enough to talk openly about their opinions, yeah, they felt betrayed by the leaders who said, why? Ele só acrescenta que ele vai falar sobre a cobertura dele das guerras, mas não foi só o que ele fez. Ele não é um jornalista exclusivamente de guerra. Ele já trabalhou embarcado em hospitais, junto com os pacientes, recebendo tratamento junto com os pacientes de hospitais por 2 semanas. Ele já fez isso. Ele já trabalhou como atendente de hotel, fazendo um cara que carrega mala, faz comida na Bavária. Ele já trabalhou dentro de um trem, disfarçado também, como um dos caras que faz o carrinho do jantar do trem que passa com o jantar. Ele já trabalhou como os caras desse trem. Também já trabalhou como massagista disfarçado na Romênia. Ele já fez de tudo. Mas com relação à cobertura de guerra dele especificamente, o interesse dele não era na discussão da guerra em si, se a guerra era justificada ou não, se era justificado estar ali ou não. O que ele queria escrever, o que interessava a ele era falar das vidas diárias das pessoas que estavam lá, quem estava na guerra, como é que é o dia a dia de quem está num lugar desse. E o que se nota é que os soldados e praticamente todo mundo que está embarcado lá se preocupa muito mais com seus esposos e com seus filhos do que com a guerra em si. A preocupação deles é como é que está minha mulher, como é que está meu filho. A guerra é secundária para quem está lutando a guerra, ironicamente. E o que ele viu também, o que eu acho interessante, é que os exércitos, as forças armadas dos países com os quais ele trabalhou, além da Holanda e dos Estados Unidos, ele também trabalhou junto com o exército alemão, ele notou que eles tinham uma perspectiva muito mais clara do que estava acontecendo na guerra, politicamente, do que os políticos. Que eles, aliás, universalmente odiavam. Todos eles odiavam o sistema político e não achavam que tinha representação nenhuma deles ali.
Isso era comum em qualquer exército, todos eles odiavam os políticos. E aí ele perguntou por quê. Okay. Well, the answer to that question is very different. Was different in Iraq than in Afghanistan. In Iraq, the American officers, some of them, of course, not all of them were willing to talk about it. So we said, well, what we are babysitting. It was 2008, 2009. Also, research was going on, so they were paying like serious. Yeah. Then we are babysitting a civil war, and it's not what we are trained for. And we don't know how to handle the situation. So they asked us something to do that we are not capable of doing. In Afghanistan, both the German and the Dutch high officers told me that in order to achieve something there, the army, the NATO should be able to stay there for at least 30 years. Even then, chances were that it would be without success. And everybody, 30, and everybody knew at that time already that NATO was getting out. So they felt basically, what are we doing? We know that it won't lead to anything. And also on top of it, all the enemy fighters come over across the border from Pakistan, and Pakistan officially is NATO. So they felt like, betrayed from, double crossed. Damn if you do, damn if you don't. Os motivos pelos quais eles odiavam os políticos ou o sistema político variou, eram motivos diferentes no Iraque do que era no Afeganistão. No Iraque, os oficiais do exército podiam falar muito mais abertamente do que no Afeganistão, principalmente naquele período ali, 2008 e 2009, que é o período da famosa busca pelas armas de destruição em massa que o Saddam Hussein deveria ter no Iraque. E o que ficou claro para eles naquele período ali, para os oficiais do exército que estavam lá, é que eles estavam agindo de babás de uma guerra civil. Tinha uma guerra civil interna no Iraque, que a invasão americana do Iraque se tornou como uma operação de babá de uma guerra civil de outro país. Algo para o qual eles não estavam treinados nem preparados. Não é um tipo de missão para o qual o exército está pronto. Eles simplesmente não eram capazes de fazer aquilo. E o fato de que eles estavam ali a outro pretexto tornava a ação deles muito mais difícil. Então, essa era a grande raiva. No Afeganistão, algo que ele ouviu tanto dos oficiais do exército da Holanda quanto do exército da Alemanha, é que o que eles querem fazer no Afeganistão, estabilizar o Afeganistão, como eles dizem que estão tentando fazer agora, é algo que demoraria 30 anos de presença do OTAN lá. Resolver o problema do Afeganistão, como eles dizem lá, demoraria 30 anos. Todo mundo sabe disso, mas ninguém admite isso. Então tem múltiplas forças lá se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E essa era a grande raiva deles. E outra coisa na guerra do Afeganistão que também era complicada era o fato de que tinham forças vindo do Paquistão se juntar às forças do Afeganistão para atacar os países da OTAN. E o Paquistão, teoricamente, é um aliado da OTAN. Então, eu estou batendo no meu próprio amigo. Eu estou mandando meus soldados se juntar aos soldados do outro país para bater no meu aliado. E isso era algo que deixava eles absolutamente malucos. Agora, você me desculpa a pergunta, mas estou morrendo de curiosidade. Como é a vida de um massagista na Romênia? I travel a lot, so I'm intrigued by hotels. That was one of the reasons I want to work in a hotel. And I thought, and also one of the reasons I want to work on a train. But I thought part of hotel, of course, especially if you go to the better hotels, you have this spa, you can have a massage. I thought it would be nice to get to be closer even. I mean, if you clean a room, you're quite close to the guest. You see everything. You see dirty everywhere, you see the stains. You see a lot of secrets that are very interesting, but sometimes you don't get to see them. But if I manage to massage people, I'm even more intimate with them, and maybe I will find out more about them. And then I discovered that it's quite hard in Western Europe to work as a masseur without having an official diploma, without having a license, basically. But in Romania, somebody told me, a friend of mine, I can help you, I know a place, it's a spa, you can work there. And I had without a license. I had like a master. Before he became a masseur, he used to work in mines. And then in the mines, and then the mines closed. He was an incredibly heavy man, and he was sitting outside in a small swimming pool, and I was getting. He got money for the massage because I was a trainee. I did do it. I was supposed to do it without getting any money, and that was the reason why some people would come to me. And mainly, 80% of my clients was elderly. Octogenarians, but there was one lady who said, I like your hands, God bless your hands. That's why I still think that my hands are good. And I took some lessons before I went to Romania, because you really can make mistakes, especially if you start massaging the stomach of
can really make somebody vomit. Ok. Ele, como jornalista, ele viaja muito. E por viajar muito, ele sempre teve muito interesse em locais nos quais as pessoas viajam, porque ele passa muito tempo lá. Ele passou muito tempo em hotel, então ele tinha curiosidade de saber como é que hotéis funcionavam. E também foi por isso que ele trabalhou no trem, como ele mencionou antes. Também foi por esse interesse de passar muito tempo em trem para entender o que acontecia por trás desses lugares no quais ele passava tanto tempo. E o fato é que vários desses hotéis têm os spas que fazem as massagens. E quando ele trabalhou em hotel, o que ele gostava era porque você tem uma proximidade com a pessoa quando você limpa o quarto dela que você não tem de nenhum outro jeito. Você está vendo todos os objetos da pessoa, tudo que a pessoa deixa de bagunça, tudo que a pessoa deixa de manchas. E esse tipo de coisa te diz muito sobre a pessoa que está ali. Mas uma massagem é algo mais íntimo ainda. Você está diretamente em contato com a pessoa, você está inclusive tocando a pessoa, é algo absurdamente íntimo. E ele queria fazer isso, mas em 90% dos lugares que você quer trabalhar de massagista, os requisitos são absurdamente rigorosos. Você tem que ter licença, você tem que ter toda uma certificação, você tem que ter todo um trabalho. Mas aí descobriu na Romênia, um contato aqui e ali, que tinha um lugar, um spa que ele poderia trabalhar sem licença. E a pessoa que ensinou ele, o mestre massagista dele, era um ex-minerador. O cara trabalhava em mina, e o cara era gigantesco. E o que ele fazia é que ele ensinava ele a dar as massagens e ele cobrava bem menos nas massagens, porque ele era como se fosse um trainee, e o que ele recebia ia direto para o mestre dele. Então ele estava trabalhando de graça. E o grosso da clientela dele, ele diz algo de 80%, eram umas senhorinhas velhinhas, aquelas senhorinhas que estavam lá, que preferiam porque era mais barato, e quando terminava a massagem falavam: "Oh, suas mãos são ótimas, Deus lhe abençoe, meu filho." E ia embora, e era esse o trabalho dele de massagista. Ok. Eu vou querer voltar um pouco agora para a ficção, que é o principal trabalho do Arnaud, e eu descobri na internet que ele tem um heterônimo. Pen name, o Mark van der Jagt. Mark van der Jagt. E tem uma história muito curiosa, que você lançou livros de muito sucesso com esse nome, e que você ganhou um prêmio pelo melhor livro de estreante com esse nome, que é o mesmo prêmio que você já tinha ganho como seu próprio nome. Então você foi o único cara que ganhou o prêmio de melhor estreante 2 vezes. Can you tell me about that? Yeah. Is that true? Is that the right story? Yes. Yeah. In 1999, I started working on a novel. I'd written 2 novels, 2 published novels, under a pseudonym. And there were various reasons for that. And then this book called The Story of My Boldness came out in 2000. Boldness, yeah. It's about the first book under pen name. Mark van der Jagt. Came out in 2000 and it won an award, the Anton Wachterprijs, which is an award in the Netherlands for the best first novel. And I had won already this award for Blue Mondays, and then I won again for The Story of My Boldness. And because everything went well, I think it was also the time before the internet, so it was easier to deceive journalists. And, because of this award, one Dutch newspaper sent a journalist to this man in Vienna, and I had given this Mark van der Jagt an address. It was an opera singer, again an acquaintance, and she had told me, of course you can use my address, Simon Denkasse, 8, somewhere in Vienna. So all my mail was going, the mail from Mark van der Jagt was going to Vienna, and she would send it after 4 or 5 weeks to New York. So one day after this award was announced, this newspaper sent a journalist to this address to find out more about who is Mark van der Jagt, who had won this award. She opened the door, it was 11 o'clock, and she was she saw a man, at least that's how she later told me the story, and this man asked, "Where's Mark van der Jagt?" And she was really in shock, and she didn't know anything other to say than, "Well, he left." And she lost it. I will continue later, but first. Can you say the name of your first novel winner again? Blue Mondays. That was written on my own, it's my first novel. Em 1999, ele começou a escrever um romance chamado Story of My Boldness.
tradução livre, A História da Minha Audacidade. Não sei se eu Não, é calvície. Boldness. Ok, sorry. A História da Minha Calvície, desculpa. Em 2000. Que saiu em 2000. E por uma série de motivos, ele resolveu escrever esse livro sob um pseudônimo. Can you say the name of the pseudonym again? Marek, M-A-R-E-K, Vander, V-A-N-D-E-R, Yacht, J-A-G-T. J-A-G-T, Yacht. Em holandês o nome seria Marek van der Yacht. E esse livro ganhou um prêmio de melhor primeiro romance, melhor romance de estreia, que ele já tinha ganho com um livro chamado Blue Mondays, que foi publicado alguns anos atrás. Isso, claro, era mais fácil de se conseguir antes da internet. Era muito mais fácil enganar jornalistas antes da internet existir. E uma história engraçada é que depois que ele ganhou esse prêmio, um jornal holandês resolveu investigar quem era esse autor. E o endereço que ele tinha listado para esse pseudônimo era o endereço de uma colega dele, que era cantora de ópera em Viena, na Áustria. Então todas as correspondências para esse autor fantasma iam para a casa dessa cantora, que depois de 5 ou 6 semanas encaminhavam para ele de volta para Nova York. E aí esse jornal foi lá nesse endereço. E eram 11 horas da manhã, e ela tinha acabado de acordar, e aí diz que abre e tem um jornalista. E aí ela abre, vê esse homem e fala, eu queria falar com a Marek van der Yacht. Ele foi embora e fechou a porta na cara do jornalista. And after this journalist was basically sent out, he did some research and he found out that emails that have been sent by Marek van der Yacht, they're not coming from Austria, but they're coming from somewhere in the United States. Wow. And of course, there are not too many Dutch authors living in the United States, so that was one of the reasons that in this newspaper started suspecting that I may be behind the pseudonym. And at that point, the organizers of the award said, whoever will come to pick up the award will need to bring his passport to prove that he or she is Marek van der Yacht. E aí esse jornalista holandês começou a pesquisar, né, porque ele ficou desconfiado dessa mulher fechando a porta na cara dele assim, como se o cara não existisse, e começou a olhar e viu que diversos e-mails que foram enviados em nome do Van Aert, que era o pseudônimo que ele inventou, na verdade tinham endereços eletrônicos de e-mails enviados nos Estados Unidos. E aí começaram, como não tinha muito autor holandês vivendo nos Estados Unidos para mandar esse e-mail, a imprensa começou a meio que suspeitar que era ele. Chegando ao ponto de que o organizador desse prêmio de melhor primeira obra, de melhor romance de estreia, declarou que só entregaria o prêmio se a pessoa que recebeu o prêmio fosse lá com um passaporte para provar que ele era o nome Van Aert para pegar o livro, para pegar o prêmio. I have to clarify one more thing. This novel, The Story of My Boldness, is about a Viennese philosophy student who is convinced that he has the smallest penis in the world. There's no one else. You cannot find a smaller penis in the world than he has. And some people thought that this was... Student or professor? He's a student. Okay. But some people thought that this was the reason that I written this book on a pseudonym. This was not the reason. Pequeno esclarecimento. Eu não deveria ter usado pequeno aqui. Mas o livro A História da Minha Calvície tem como personagem principal um aluno de filosofia de Viena, na Áustria, que acredita ter o menor pênis do mundo. Ele acredita que não existe ninguém no mundo com um pênis menor que o dele. E muita gente especulou na época que foi esse o motivo pelo qual ele escreveu sob um pseudônimo. Ele não queria ficar associado à imagem do pênis pequeno. Ele quer dizer que isso não é verdade, não há fundamento. I just wanted to see how people would react to a book without knowing that I was the writer. So I want to work with an editor who was working at a different publishing house without leaving my publishing house. So I have many very practical reasons. Okay. Então, só que para esclarecer também, as razões pelas quais ele resolveu escrever como pseudônimo é porque ele queria saber como é que as pessoas reagiriam a um livro dele, sem saber que o livro tinha sido escrito por ele, que é a razão básica de se ter um pseudônimo, e também porque ele queria trabalhar com um editor diferente sem precisar sair da editora principal oficial dele. Era basicamente por isso. Arnon, eu queria que você falasse um pouco, contasse a história de Tirza, desse romance que nós estamos lançando hoje aqui em português. Eu devo dizer, eu queria dizer para vocês que eu comecei a ler e estou adorando a versão em português do livro Tirza.
estou louco para voltar para casa e continuar. Para ver o que acontece com a mulher que voltou para casa depois de abandonar o marido. Of course, the investor. Well, Tears has, to me, I would say that's a novel about a father-daughter relationship. And every novel starts with a different idea, or sometimes it's a sentence, sometimes it's a title, sometimes you have a plot. If I remember things well, I think one of the things that triggered writing this novel was a friend of mine who told me that he wanted to get a divorce. And I said, oh, you want to leave your wife? He said, no, I want to leave my children. X é um romance de relação entre pai e filha. É basicamente isso. Todo romance tem uma ideia, seja ele uma frase, seja um título, seja um enredo como um todo. E o gatilho para ele escrever esse romance foi quando ele foi conversar com um amigo dele que queria se divorciar. E ele chegou para mim e falou: você quer se divorciar da sua mulher? E não, eu quero me divorciar dos meus filhos. Não estou aguentando mais eles. This made me think about the fact, of course, in every love relationship you can have that, but the relationship between a parent and a child is you cannot change it, you cannot alter it, you cannot decide I would like to have, you can say I would like to have a different husband, a different wife, you cannot say I would like to have different parents, and also you cannot say I'd like to exchange my children, I'm not so happy with these children, let them bring back away. It's impossible. And then I thought maybe okay, if you want to get a divorce from your children, the opposite is also possible. If you love your child or your children too much that you cannot let go, that you cannot accept the fact that a child eventually will leave you, or will get out, or will start to live his or her own life. You're saying that the opposite is possible? Yes, of course, very, yeah. You can emotionally marry your children. Yeah, exactly. Yeah. E essa história dele me fez pensar, porque tem todo tipo de relações de amor e ódio no mundo que você pode ou não pode alterar. Tem relações que são alteráveis, você pode dizer, eu quero me livrar do meu marido, que eu não aguento mais, eu quero me livrar da minha esposa, que eu não aguento mais. Uma relação de pai e filho, ou de mãe e filha, relações paternas, não são alteráveis desse tipo. Você não pode falar assim, não quero meus pais mais, quero outros pais. Um pai não pode chegar assim, não gostei da minha filha não, quero trocar. Você não pode devolver na loja. Então é uma relação em sua essência inalterável. E da mesma forma como esse cara estava falou para ele, não, eu quero me divorciar dos meus filhos. Ele começou a pensar na ideia do oposto. Porque no caso do divórcio, é uma relação entre pai e filho que não está funcionando tanto, porque o cara quer distância. Mas e quando acontece o oposto? Quando o cara quer tanta proximidade que ele quer, de certa forma, emocionalmente se casar com o filho. Ele quer ter um filho tão próximo dele que o filho não vive mais nada, a não ser a vida de ser filho ou filha dele. So this was the starting point. I think my interpreter just said something very precise about the novel, maybe without knowing it, about getting emotionally married to your children. So this is one of the things. I mean, I want to write a book about a man, middle class, very normal, editor at a publishing house, who is getting too close in some ways. Well, he cannot accept the fact that his wife has left him, but also his child, his youngest child, Tirza, is going to lead her own life. Will have a boyfriend, will get out of the house, will start being independent. And this was one of the ideas that started this novel. And to be honest, or to be more precise, this novel was first a short story, but everything was already in it. But I had the feeling that I needed this. There was more into it. I could do more with it than just stopping here. So I went after I finished the short story. It was published. I decided to, but normally I would never do that, I decided to go back to the same concept, the same man, same situation, and go further. E esse foi o ponto de início para o teaser. E aí eu devo confessar aqui que eu cometi um erro, eu traduzi como se fossem deles as minhas palavras. Fui eu que falei o casamento emocional, e ele concordou, ele falou, não, o intérprete falou um negócio interessante, que ele realmente o ponto de início era esse, era um homem que tinha um casamento emocional com sua filha. Ele imaginou esse homem de classe média, um homem perfeitamente normal, um homem que trabalha no mercado editorial e que se recusa a aceitar a ideia de que a filha dele vai partir dali, que vai ter uma nova vida, que vai sair de casa, que vai ser independente. E esse era todo o motivo do livro. Ele deve confessar também que o livro começou como um conto. Ele inicialmente era um conto pequeno, no qual que já tinha todos os elementos do livro, no qual todos os elementos já estavam delineados,
mas que ele sentia que podia ser muito mais, que tinha mais ali. Então ele fez algo que geralmente ele não faz. Ele voltou para uma obra que ele já tinha concluído, que era esse ponto, e começou a expandir em cima dos personagens, dos elementos de trama, dos elementos constituintes daquela história, que é o que ele não faz. E dessa expansão surgiu o título. I'd like to add one more thing and then we can follow up with your questions. Also, the novel is set post 9/11. So it's set in a world, I mean, I would say there's not much difference between Europe, Western Europe and the US post 9/11 in many ways, where there is a lot of anxiety, middle class anxiety, and the idea is that there is an enemy, and this enemy may get in closer. So this is one of the obsessions also this man is having, the father of Tales. So it's also said it's not only purely about this relationship between father, daughter, and a wife that left him and is coming back, but also set in a world where this man finds his superfluous. And he has an enemy. He thinks he knows the enemy is. And this is an extraordinarily successful novel. This is your most successful novel? Yeah, but I think we should speak about this. Oh, ok, eu sempre faço isso, de trocar E se ele puder acrescentar mais uma coisa, o romance é pós 11 de setembro, pós ataque às Torres Gêmeas. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mais ali, mas de certa forma também no mundo inteiro, existe uma certa ansiedade generalizada no mundo. A ideia é de que o mundo hoje tem um inimigo e que esse inimigo está cada vez mais próximo, que o terrorista está próximo para ter sua casa amanhã. E essa obsessão com esse medo é uma parte muito importante desse personagem principal, desse pai que, de novo, tem um relacionamento muito próximo com a filha, que tem uma esposa que o deixou, mas está voltando agora. E esse medo é uma parte muito grande do que guia esse personagem, o pai. E aí ele perguntou se era ou não o romance mais bem sucedido dele. Comercialmente falando. It was my in the Netherlands and also in some other countries it was my best selling. Yes, and it won a few awards. But as it is, it doesn't mean, I wrote, I think, almost 16, 17 novels. The most successful is not always the one you love the best as an author. I mean, I think the metaphor of children to an Alzheimer, books to an Alzheimer, children to a parent, is quite accurate. But also, you love them all, but in some way, I tend to love the underestimated novels, or the forgotten novels, sometimes better than Tears of the Underdog. Yeah, the underdog. Yeah, not only the underdog, but sometimes I'm more proud. Well, sometimes I can be more proud of other novels than of Tears. Ok. Sim, é o romance mais bem sucedido dele, é o maior best-seller de longe, tanto na Holanda quanto em diversos outros países, é o romance mais bem sucedido dele. Ele ganhou também vários prêmios e ele escreveu algo em torno de 16 ou 17, not 16. I'm not 16 or 17. Escreveu algo em torno de 16 ou 17 romances, não tenho certeza do número exato agora. Mas, para ser honesto, o sucesso comercial do livro raramente é algo que se equaciona com o amor pessoal que ele sente por livro. Acho que essa analogia do amor paterno com os filhos não é muito diferente da analogia do amor do autor pelos livros deles. O livro, provavelmente os livros que ele tem uma paixão pessoal maior são os livros que ele considera mais subestimados, não são os mais bem-sucedidos, são aqueles que ele considera que foram mais subestimados em relação ao autor dos outros. E eu li também que esse é o último romance, eu suponho que seja atual essa informação, esse é o último romance bastante. Está sendo escrito ou foi escrito com você ligado num computador e cientistas analisando o seu processo criativo na cabeça. Você poderia falar sobre isso, me contar essa história para nós? My last novella, I was start with the cache or the file, whatever you want. I think it's called in English the cache. The cache. It says that it can mean actually. It can mean computer file or truths. Yeah, both. In both. But you cannot. Yeah, in English you cannot set the same. So computer file. Cache as P-A-C-H-E. Quite this is part of the writing process was an experiment done by two neuroscientists. Who one of the neuroscientists had done before research on sleep, on sleeping patterns, on what's going on in the brain when people sleep, and he wanted to basically not to work on creativity. And although the idea came, it was my idea to have
to work together with scientists while writing a novel, to see what's going on in my brain. Where you can say something more objectively about the writing process. Because often I find that it's very hard, and people ask you questions, why did you make this choice, or why did you do this, that you can explain it. But if you are honest about it, the moment you're writing, your decisions are very intuitive. And the explanation come afterwards. So I'll let you translate this and then I go back to it. Okay. O livro dele ainda está, é working title, não tem título definitivo ainda, mas é algo em torno de, provavelmente vai ser em inglês, The Cache, mas aqui nós estamos falando de cache de dinheiro, é cache C-A-C-H-E, que é uma memória de reserva que os computadores têm para realizar operações. Então, computer file, true, ainda não tem um título definitivo. Mas o que eles queriam, o que ele se refere é que ele queria ter alguma ideia de mais ou menos como é que acontece cientificamente o processo de escrita, o que acontece com o cérebro. E foi por iniciativa dele também, ele entrou em contato com 2 neurocientistas que até então estudavam sono, padrões de sono, como o sono se desenvolve, e que agora estavam mais interessados nessa parte de criatividade. Então, eles fizeram esse experimento de tentar analisar a atividade cerebral da pessoa enquanto ela desenvolve a escrita criativa, como uma espécie de tentar objetivizar o processo criativo, quais são os passos do processo criativo. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que você tomou essa decisão enquanto escrevia, por que você não tomou? E a maioria dos escritores fala, eu não saberia dizer com certeza, algo simplesmente aconteceu. Mas, na opinião deles, se os escritores forem honestos consigo mesmos, o fato é que existe um processo relativamente intuitivo que leva a essas decisões criativas que são tomadas no processo da escrita. E ele queria explorar isso. So, November 2013, the scientists came to my apartment in New York. They set up all their devices. Camera was in, I think, 3 corners of my living room. There were cameras on my screen, on my computer, on my face, emotional recognition. I was connected while working on the novella to ECG, to my heart was measured, skin, like the old, what the system they used for lie detectors. If you start sweating, and then we did this for 2 weeks. And in order, before I could start writing, every morning they would show me pictures of certain emotions attached to it, like a picture of a father hugging his son, picture of a war zone, and then I had to react to this picture in writing. Calibrate the system, exactly. Calibrate the system. And this was, took 1 hour, 1 hour and a half. And of course it had to be controlled, so one of the scientists was always present. And we did this for 2 weeks. And as I told yesterday,